Shalom, shalom, graça e paz, amados do Senhor. Pastor Claudinei passando aqui para lhe desejar um ótimo dia. Na presença de Jesus, vamos adentrar a palavra de Deus, continuar com o nosso estudo em livro de Mateus, Mateus comentados por nós, e agora nós vamos entrar na porção do capítulo 24, que vai falar sobre escatologia. E a escatologia de Jesus, irmão, é muito simples de você entender. Quem sabe você leu já Isaías, né, leu os livros proféticos e falou, cara, eu não entendo muito escatologia, né, Apocalipse. Mas você vai ver aqui em Mateus que Jesus ele dá uma forma bem simples de falar sobre a escatologia. Então ele vai começar falando sobre os sinais do fim. Vamos entender? Tendo Jesus saído do templo, ou seja, ele saiu do templo, né? A gente viu no versículo 23 que ele tinha entrado e tal, querendo fazer uma revolução. Todo mundo achou que ele era a prefeitura, porém ele foi na igreja, no templo, né, para fazer a reforma. Então ele começou a se retirar quando se aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, porque será derribada. Todos vão ser derrubados. No monte daí ele sobe, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe perguntaram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. Olha só, agora os discípulos já começaram a entender que que Jesus ia vir o reino dele. Até então eles não estavam muito entendendo, agora eles começaram a compreender. Opa, então Jesus, os discípulos fazem uma pergunta: quais são os sinais, Jesus, sobre a vinda do reino? Quando que vai vir este reino, seu reino vai vir na terra? Então olha só, que interessante, eles começaram a entender. Versículo 4: E eles respondeu: Vede, que ninguém vos engane. Agora ele vai falar os sinais que vai demonstrar essa pergunta. Eles perguntaram, ele vai responder mostrando os sinais que vai acontecer. E são vários sinais, eu acho que uns 15, 13, 15 sinais. Porque virão muitos em meu nome dizendo que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Muitos vão falar que são o Messias, muitos vão falar que são Cristo, muitos vão falar que estão vindo no nome dele. Então essa é a primeira sinal. Multiplicação do engano. Muitos vão querer ensinar em nome de Jesus, falar, eu tenho a certeza, eu sei como que vai acontecer. Muitos se levantarão para falar em nome do Messias, em nome de Jesus, o anticristo, né? Muitos vão se levantar. Certamente ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas que ainda não é o fim. Então, muitos rumores de guerra. Guerras e rumores de guerra. O que é rumores de guerra, irmão? Rumor de guerra não é só a guerra em si. A guerra vai existir, a gente já está vendo aí, estamos vivendo um momento de guerra, mas haverá burburinhos de guerra. Ou seja, muitas alfinetadas, né, querendo promover a guerra, querendo promover brigas, guerra entre nação, guerra entre pessoas. Então vai acontecer muito. 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha só, o que é esse nação contra nação? Não é só nação contra nação, reino contra reino. Não é só reinos, reino Brasil contra Estados Unidos, e assim, nação contra nação. Esses assim vai ser também contra muitos preconceitos vão ser levantados, contra etnias, contra pequenas porções de tribos. Se levantará muitos dilemas sociais, né? Muitas crises sociais se levantará dentro de um próprio país. Isso que esse versículo quer dizer. Fomes, né? E terremotos em vários lugares. Então quer dizer que, né, já fala assim, mas já tem terremoto, já tem fome. Sim, mas vai aumentar. Vai ser em vários lugares, muitos mais lugares. Nós temos alguns lugares isolados, terremotos, né? Mas esse terremoto vai vir em todos os lugares. 8. Porém, isso não é o fim. É só o princípio da dores. Olha só que Jesus está falando, isso não é o fim ainda.
É apenas o princípio das dores. Aqui é como se Jesus falasse bem assim: não tem as contrações, né? Você que é mulher, quando você estava grávida, antes de seu bebê nascer, você não sentia as contrações? Não eram umas dores? Então, esses são os princípios das dores, as contrações, né? E isso aí está lá em Isaías 26, do capítulo 15 ao 21, do versículo 15 ao 21, do capítulo 26, vai falar sobre essas dores de parto. Né? Lá em Isaías vai falar um pouquinho, também fala sobre escatologia. Provavelmente Jesus estava usando esse termo de Isaías, né? Princípio de dores. Só que quando você estava grávida, essas contrações eram dores, né? Foram ruins, né? Não foram dores, não dá para falar que foram dores gostosas, dores boas de sentir. Mas depois que nasceu, foi algo bom, não foi? Quando você viu a sua criança no colo. Então esse princípio de dores vai ser assim, né? Vão vir dores, mas o que está vindo vai superar essa dor. Quem passar. Então nós vamos ver aqui que a partir do versículo 9 até o 14 ele vai intensificar essa contração, essa dor. Né? Ele vai intensificar. Olha só. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, você lembra como no martírio? Você fala assim, mas já tem ódio da gente, mas vai ser pior. Vai ser ódio das nações contra os cristãos. Vão odiar, principalmente Israel. Nesse tempo, odiar Israel. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Isso aqui vai falar sobre a apostasia, né? Escândalos, fala de apostasia, ódio uns aos outros. Então aqui um vai odiar o outro. Falsos profetas, olha só, levantarão-se muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, que iniquidade é pecado, o amor se esfriará em quase todos. Muito esfriará o amor. Por quê? Porque vai multiplicar o pecado, a iniquidade. E a iniquidade a gente pode falar também que é pecado de crente, né? De quem já conhece Jesus. E às vezes esse amor que vai se esfriar, irmão, vai ser o amor por Cristo também. Não só das pessoas, mas o amor por Cristo, né? Vai se esfriar. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Salvação aqui não é o que é. Não é você subir para o céu. Essa salvação aqui, ela aqui está precedido da grande tribulação. Ainda não foi a grande tribulação. Aqui é os princípios das dores. Então aqui esse ser salvo aqui, ó, é ser guardado durante a grande tribulação. Quem perseverar até o fim será salvo. Permanecer como? Como que eu permaneço? Se vai acontecer tudo isso aqui que aconteceu nesse contexto de ódio, de esfriar o amor. Então, quem perseverar no amor, esse será salvo. Então, a chave aqui vai ser o amor, irmão. Ficar firme no amor. Olha só, e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Aqui é o evangelho do reino. E qual é o evangelho do reino? É o amor. Então fique firme, irmão, no amor. É o evangelho do amor. E aí agora ele vai falar sobre a grande tribulação. Agora, no capítulo 15, vai entrar na grande tribulação. Quando, pois, vir, vai falar os sinais, ó. Quando, por virdes, o abominável desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, aqui ainda, irmão, não é a salvação, aqui também não é a volta de Cristo. Não é a volta de Cristo ainda. Aqui vai falar da salvação da grande tribulação. Aqui vai falar sobre quando vir o abominável da desolação. O que é desolação? Destruição. O que é abominável? Algo nojento, algo aberração. Então aqui vai acontecer o que vai acontecer nos últimos anos da grande tribulação. Uma desolação, a profanação do templo de Jerusalém ou desse Jerusalém. Olha só, então todos que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar a casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar a capa. Ai daquelas que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Orai para que a sua fuga não dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora nunca houve e nem haverá jamais. Então não aconteceu ainda, irmão, porque não teve algo como assim
né? Muitas pessoas podem falar bem assim, mas já aconteceu dor, já aconteceu, o amor de muitos está esfriando. Não, vai ser pior. Nunca aconteceu e nem vai acontecer igual. Então aqui, irmão, nós vamos ver que o lugar santo aqui que ele fala é Jerusalém, né? O templo de Jerusalém. Nós estamos vendo aí a construção do terceiro templo lá em Jerusalém, né? A profanação. Esses são os sinais, irmão, do fim do tempo, a grande tribulação. E aqui vai falar de quem estiver no eirado não desça, né? Quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no campo, né, não volte atrás. Por que que ele está falando isso? Porque tem muitos missionários, irmãos, naquele lugar, que estão escondidos. Então, quando essas pessoas começarem a fugir, elas vão ser refugiadas por esses missionários, por esses pastores que vão guardar e vão cuidar dessas pessoas. Aí das grávidas, por quê? Porque vai ter que fugir, vão correr. Então, quem estiver grávida, o problema não é o filho, vai nascer o anticristo. Não, é porque, como vai correr uma mulher grávida? Vai correr no sábado, no inverno, imagine frio, deserto, você correndo no frio no deserto. Sábado é o Shabat, né? O povo de Israel está onde? Dentro do templo. Então, se eles estiverem dentro do templo, pode ser que eles não vejam acontecendo essas coisas. E eles não vão conseguir fugir. Outra porção do versículo 22 ao 28 vai falar aqui, ó. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, ou seja, ninguém ia se salvar, ninguém ia ficar vivo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos. Aqui ele vai falar de novo sobre os falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para que enganem o povo, se possível, até os eleitos. Então, aqui sinais vai ser, o povo vai querer enganar. Vede que vos tenho predito. Porquanto se vos dissereis que ele está no deserto, não saias, ou ele no interior das casas, não acredites. Então, fica esperto, né? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do homem. Como que você já viu um relâmpago, irmão, saindo do oriente para o ocidente? A gente consegue ver. Algumas outras versões falam como a luz de um relâmpago do oriente ao ocidente. Então você consegue ver. Então vai ser visível a, a vinda de Jesus. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres, ou seja, vai ver, vai ser visível. 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, olha só o que vai acontecer: o sol escurecerá, a lua dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Ou seja, abalo sísmico, irmão. Terremotos, maremotos, a lua, o sol em trevas, a lua em sangue. Esses são alguns sinais que vai acontecer naquele dia, naquele tempo, naquela geração. Abalo sísmico, cósmico. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos da terra. Esse povo da terra, irmão, fala de Jerusalém, de Israel. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então haverá um sinal no céu dele vindo nas nuvens. E o povo de Israel vai ver e vai se arrepender. Por quê? Porque eles não acreditaram. O povo de Israel não acreditou quando Jesus veio. Então ali eles vão ver, vão se arrepender. Quando ele vier nas nuvens, eles vão falar, era ele mesmo, o verdadeiro Filho de Deus. Ele enviará seus anjos com grande clamor de trombetas e reunirão os escolhidos de quatro ventos, de uma extremidade a outra extremidade, ou seja, aqui é o arrebatamento, os anjos que vão recolher os escolhidos, né? Vai chamar, vai escolher, vai trazer para o arrebatamento. Aí Jesus vai entrar numa outra porção de parábolas. Por quê? Porque aqui acabam os sinais, irmão. Então ele deu os sinais para os discípulos, falou, olha, quando acontecer isso aqui, vai estar começando o princípio de dores e a grande tribulação. Então Jesus dá para os discípulos entender o que ia acontecer. Aí agora ele vai entrar numa porção de parábolas, a partir do versículo 32, que vai exortar a eles a se prepararem, a observarem os sinais do tempo, para que quando acontecerem essas coisas, eles sejam salvos, eles fiquem bem, fiquem salvos. Amém? Então olha só, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Aqui muitas pessoas fazem uma comparação de Israel, com a figueira com Israel. Sim, em outras palavras pode ser, mas aqui propriamente dito não é
Israel, essa figueira. Aqui está falando, ó, como você vê que a figueira, os ramos crescem, as folhas brotam. Então você olha para os sinais da árvore, assim o sinal do tempo vai ser a volta de Jesus. Olha assim também vós, quando vir de todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas, Jesus está voltando, no versículo 33. Então, da mesma forma, versículo 34, em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, muita gente fala bem assim, essa geração era a geração de Jesus, né? Nem aconteceu nada. Não, mas aqui é a geração que vê todas essas coisas acontecendo. De repente você está vendo acontecer muita coisa aí, quem sabe nossa geração vai ver, já está acontecendo. Então vai acontecer todas essas coisas, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, vamos estar vivendo. Quem está vivendo essa geração, irmão? Será que é nós? Será que com nós vai acontecer? Diz que vai acontecer tudo numa geração só. Tudo numa vez só. Uma geração. 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Aqui, Jesus não sabia. Porém, hoje ele já sabe. Ele está sentado ao lado do Pai. Então ele já sabe o dia que vai ser. Quando foi escrita a Bíblia, naquele tempo ele não sabia, né? Mas hoje ele já sabe. Pois, assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como que foi na vinda de Noé? Como os dias anteriores, comiam, bebiam, antes do dilúvio, casavam, davam casamento. Assim, até o dia que Noé entrou na arca. Então, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos assim, também será a vinda do Filho do Homem. Como que foi na vida de Noé? Todo mundo estava de boa, vivendo a sua vida. Então, irmão, vai ser igualzinho. Você vai estar, nossa geração vai estar vivendo a nossa vida, casando, se casando, divorciando, bebendo, fazendo festa. Não vão perceber a volta de Jesus. Então, dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Dois estarão trabalhando no moinho, outro será tomado e outro deixado. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Ou seja, olha para os sinais do tempo. Vigiai. Como? Olhando os tempos, olhando os sinais. Jesus deixou os sinais. Deus deixou os sinais para saber quando será essa volta. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que vinha o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, como que você sabe que o ladrão vai vir? Não sabe. Tem que ficar vigiando, tem que botar um cachorro, né? Não tem como saber. Daí ela alarma. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui é a exortação prática. Por isso. Então, olha, por não saber, então você tem que ficar vigilante. Por não saber, estude. Procure saber, procure a máxima de informação que você souber. Por quê? Porque na geração que estiver acontecendo essas coisas, está próximo o fim. Está próximo o fim. A geração que estiver acontecendo todas essas coisas, está prestes a ver a volta de Jesus vindo nas nuvens. Então, a exortação, uma prática. Versículo 45, ele vai falar outra parábola. E aqui, irmão, a exortação para o servo bom e o servo fiel. O servo mau e o servo bom. Aqui é para quem trabalha na igreja, irmão. Você que tem ministério, você que foi chamado por Jesus. Aqui é uma exortação para líderes. Uma exortação de como exercer o ministério. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser mesmo assim, Senhor, meu Senhor demora, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo, em dia que não espera e na hora que não sabe, e castigá-lo-á e lançá-lo-á sorte com hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Que forte essa palavra, irmão. O que quer dizer essa palavra aqui? Você que está trabalhando no ministério, você que está à frente de algum ministério, você que está servindo ao Senhor, para você o preço é mais alto. A recompensa aqui, ele vai falar de que tem recompensa, tem galardão no versículo 47. Em verdade eu digo que confiará todos os seus bens.
É uma maravilha. Se você estiver sendo um bom servo, vai ter recompensa, tem galardão. Continue fazendo um bom trabalho, continue fazendo um ótimo trabalho, continue dando o seu sangue pelo teu chamado, que vai ter recompensa. Agora, se você for um servo mau, mas ai daquele servo mau, que vai dizer, meu senhor está demorando, tem que começar a espancar os companheiros. O que é isso, irmão? Quando você começar a trabalhar no ministério, você vai falar bem assim, cara, mas parece que esse negócio de Jesus aí voltar é mentira. Tá demorando tanto, sabe? Quando você se envolver aos ministérios, vai parecer que está demorando. E aí você vai querer fazer de qualquer jeito. Aí você não vai se importar mais de fazer o seu melhor. E aí daquele que se encontrar assim, que vai ser condenado. E é no inferno. Existe um preço a ser pago. O preço do líder é mais alto. Se você tem o desejo de trabalhar na obra de Deus, saiba que o preço é alto. Mas tem recompensa. A recompensa, há um galardão. Vale a pena. E eu e você possamos ser encontrados como esse servo fiel, como esse servo bom, que está multiplicando os talentos, os dons das outras pessoas. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui nos assistindo esse vídeo. Nós encerramos mais um capítulo. Pai, quero agradecer ao Senhor. O Senhor venha edificar a vida dos teus filhos, guardar a vida deles, para que eles possam, no nome de Jesus, cada dia mais e mais, colherem daquilo que eles têm feito na tua casa. Um ótimo dia para você, uma ótima semana, que Deus te abençoe. Shalom, shalom, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre essa casa, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.